Bíblia no meu escritório e quando eu li este versículo aqui, Êxodo capítulo 6, verso 3, meu celular tocou. Era o bispo Jonatas. Ele me perguntou, qual o tema da sua palavra? O senhor já tem? E eu estava lendo isso aqui. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Eu disse, eu vou pregar sobre Deus Todo-Poderoso. Achei uma coincidência, uma jesuicidência muito grande. Vamos ler mais um versículo da Bíblia, em Apocalipse 19, 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Diga para alguém aí, você não tem um deusinho qualquer. O teu Deus é todo-poderoso. Irmãos, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil Central, quando chove muito, os raios cortam os céus na vertical, na horizontal e causam muito pavor, causam medo nas pessoas. Porque raios representam grande perigo. Porque os raios são forças elétricas descontroladas. A ciência tem procurado controlar os raios. Os para-raios têm progredido muito em todos os lugares do mundo. E eu diria que o para-raio protege bastante. Mas é possível que um raio atinja as proximidades de 100 metros de um para-raio, sem obedecê-lo. Ninguém consegue compreender como isso pode acontecer. Mas acontece porque os raios são forças descontroladas. Digam comigo, os raios são forças descontroladas. É um poder, é um tremendo poder. Se você duvida, deixa cair um raio na tua cabeça. Você vai ver a baita do galo que vai fazer. São forças descontroladas. Mas hoje eu quero falar de um outro poder. O poder de Deus, que é uma força controlada. E eu quero que você entenda isso hoje. Deus é todo poderoso, mas só Ele é todo poderoso. Ninguém mais no universo é todo poderoso. Com relação a nós, há um controle de poder. Veja, por exemplo, em Mateus, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Veja que quando Jesus comunicou poder aos seus apóstolos, ele foi objetivo e ele foi claro.
Ele deu aqui autoridade sobre espíritos imundos e para expulsar e curar todo tipo de doenças. Era um poder controlado. Era um poder limitado. Não havia aqui, por exemplo, poder nos apóstolos para acabar com a rixa entre irmãos na igreja. Não havia aqui poder para eliminar o ciúme ou a inveja na igreja. Isso aqui já é uma outra lei. É a lei do plantio e da colheita. Cada coisa na Bíblia funciona de uma forma. Uma das coisas mais interessantes na Bíblia é a lei do plantio e da colheita. Porque você vai colher em toda a tua vida aquilo que você plantar. Plantou, vai colher. Há um pensamento que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Diga. Colhe tempestade. Hoje o poder de Deus é usado para confirmar a sua obra, quando isso se faz necessário. Então o poder de Deus não é para satisfazer os caprichos humanos. Nós não usamos o poder de Deus como nós queremos ou desejamos. O poder de Deus é quando Ele mesmo deseja te usar para operar alguma coisa inusitada, sobrenatural e poderosa. Você se lembra que Tiago e João pediram a Jesus poder e autoridade para incendiar a aldeia dos samaritanos. Jesus deixou? A Bíblia diz que Jesus os repreendeu. Está aqui em Lucas, capítulo 9, verso 54. Pode acompanhar na sua Bíblia. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir essa cidade? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Jamais passou pela mente de Deus usar o seu poder para matar. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O poder de Deus, vamos dizer este lado aqui todos juntos, o poder de Deus é para salvar e não para destruir. Muitos na igreja hoje não recebem o poder como Deus gostaria, porque são muito crianças na fé. Imagine você uma banana de dinamite e uma caixa de fósforo na mão de uma criança. E o papai dizendo: vai brincar, meu filho. Vai brincar. Você sabe o que uma banana de dinamite é capaz de fazer? É capaz de explodir uma rocha. Então há um poder tremendo que opera neste mundo, mas há o poder dos poderes, que é o poder de Deus à nossa disposição. Mas você precisa crescer para usá-lo. Eu já ouvi muitas vezes: Senhor, pesa a mão neste miserável. Alguém já ouviu esta oração? Senhor, faça justiça. Meus irmãos, a pior oração que alguém pode fazer
é pedir a Deus para fazer justiça. Porque se você também dever no cartório, você está fuzilado. Porque Deus vai fazer justiça. Eu sempre orientei esta igreja, nos meus 45 anos aqui, apele para o trono da graça de Deus, nunca para o trono da justiça. Porque se você também está com a vida complicada, vai sobrar para você. Acontece que a nossa visão da vida é muito curta. Normalmente eu entendo como vontade de Deus só aquilo que me é conveniente. Senão não é vontade de Deus. Porque eu acho que Deus precisa fazer aquilo que eu penso. O poder de Deus não é para ser usado a bel prazer. O poder de Deus é um poder controlado. Eu ilustro isso mais ou menos assim. Deus soprando sobre o Mar Vermelho para abri-lo. Acho que Deus fez assim. Porque havia tanto poder em Deus que ele tinha que soprar muito devagarinho para abrir aquele mar. Senão ele teria jogado água do Mar Vermelho para todo o planeta. Tamanho é o poder do nosso Deus. Eu fico pensando, Bispo Jonatas, Deus soprando, lá em Gênesis 2 diz que Deus soprou na narina do primeiro homem. Irmão Carlos, aquela sopradinha, aquele homem viveu 1000 anos. Quase 1000 anos com uma sopradinha. Porque se Deus soprasse forte, o homem nunca morreria. E Adão passou esse fôlego para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, e chegou até nós, e este fôlego de Deus está dentro de nós até hoje. Por causa de uma pequena sopradinha. Deus tem que controlar o seu poder ou não tem? Porque Ele é o construtor do universo, já com mais de 100 bilhões de galáxias identificadas. Porque o telescópio fabricado pelos Estados Unidos não consegue ir mais longe. Mas ele já foi milhões e milhões de anos-luz. E ele já descobriu todas essas galáxias. Então, alguém disse, eu me lembro de um pregador, ele disse, Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, teve que chamá-lo pelo nome, porque senão todos os mortos ressuscitariam. Tamanho é o poder do nosso Deus. Todos os mortos ressuscitariam. Até mesmo para criar os céus e a terra, Deus controlou o seu poder. Deus foi específico. Haja luz. E houve luz. Produz a terra relvas. A terra produziu relvas. Agora que nasçam árvores frutíferas. Nasceram árvores frutíferas. Povoem o mar de peixes. E assim aconteceu. Quando Deus libera uma palavra, algo grandioso e glorioso vai acontecer. Por causa do seu poder. Não há outro poder no universo que resista à palavra de Deus. Por isso, se você é filho de Deus, está enxertado em Deus,
Você não tem que ter medo de nada. Eu estou dizendo de nada. Vocês estão olhando para um homem que não tem medo de nada e de ninguém. Porque eu creio num Deus todo-poderoso. E a minha esposa que está ali sabe o que acontece quando eu levanto essa mão direita aqui. Espirra demônio para tudo quanto é lado. Porque Deus é o Deus todo-poderoso. Ele está comigo e Ele está com você. Às vezes limitamos o poder de Deus. Você pode limitá-lo, mas Ele continua sendo o Deus todo-poderoso. Quando o povo de Israel saiu do deserto, saiu do Egito, lá no Salmo 107, 20, está escrito: e Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Repita comigo. Deus, todo mundo, Deus enviou a sua palavra, e os curou e os livrou da morte. Esse é o Deus Todo-Poderoso. No deserto, eles deveriam adoecer. Por 40 anos, sim ou não? Mas eles não adoeceram. A roupa que eles vestiam deveria ter ficado velha, mas não ficou velha. A sola do sapato deveria se desgastar, mas não se desgastou. Por quê? Porque eles estavam sob o comando e a palavra de um Deus todo-poderoso. Leia o Salmo 105 e você vai ver. Ninguém ficou velho no deserto. Ninguém ficou doente. Nem mesmo uma enxaquecazinha para o gasto. Não. Dente cariado? Não. Nada. Porque Deus liberou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Diga amém. Mas por quê? Porque uma palavra foi liberada. Você sabia que tudo se processa por causa da palavra de Deus? Essa aqui é a palavra de Deus. Homens que estão no auditório, diga comigo. A palavra de uma pessoa e a própria pessoa são a mesma coisa. Então, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus liberou uma palavra para este ministério, para a tua vida, para a tua família, senta na tua rede, deita e balança e descansa, porque Deus é fiel e aquela palavra vai se cumprir. Vocês vão ver o que vai acontecer neste ministério a partir de segunda-feira. Por causa de quê? Por causa de uma palavra profética que Ele me deu. E a boca de Deus, quando libera uma palavra, ela se cumpre. Você sabe por que existe o ministério Luz para os Povos? Porque um dia Deus, lá num quarto, em Anápolis, me liberou uma palavra de que nós existiríamos. E então, meus irmãos, nós só estamos começando. Alguém pode dizer amém? Nós só estamos começando. E Deus já me disse 3 vezes que no mundo espiritual eu tenho 40 anos. E eu adoro essa profecia. Toda vez que Deus fala, eu digo, yes, isso é que é profecia de Deus. E agora a Noemi ali, ela fica encabulada, porque todo mundo que me vê fala, mas o irmão está ficando mais novo. Eu adoro esse negócio. Está ficando mais novo. E estou mesmo. Porque vocês vão ver o que Deus vai fazer neste ministério.
E você está aqui no nascedouro, porque tudo nasceu aqui. Se você está aqui é porque Deus te plantou aqui e tem um grande projeto na tua vida, um grande projeto mesmo. Não é um projetinho qualquer, não, é um grande projeto. Então, feliz é aquele na vida de quem Deus libera uma palavra. Quando o Jonatas tinha uns 10 anos, Deus me deu uma revelação de que ele seria o meu substituto. E depois, outra e outra. Mas eu dizia, Deus deve estar enganado, porque ele era muito custoso. O Jonas, para tomar banho, meus irmãos, você tinha que jejuar 3 dias. Orar e jejuar. Ele dizia, para quê? Eu já tomei banho ontem. Para comprar uma roupa nova, ele dizia, eu já tenho 2. E eu pensava, meu Deus, como que esse menino vai me substituir? Aí eu estava em São Paulo, numa conferência nacional de pastores, 7.000 pastores no Ibirapuera, um profeta de Porto Rico. Eu nunca tinha conversado com ele. Ele estava pregando e ele parou a mensagem dele e nós pensamos que tinha esquecido a palavra. E ele ficou olhando. Aí ele deu um grito no auditório. Não sei se alguém estava lá. Eu não era apóstolo ainda. Ele disse, Pastor Sinomar. Eu falei, ele falou meu nome? Uai. Não duvide. Quem assume o teu cajado é o teu filho do meio. Continuou pregando, fechou. E ficou todo mundo olhando para mim. Que eu era conhecido de todos os pastores ali. Aí eu falei, deixa eu mandar esse menino para estudar então. E hoje, meus irmãos, o Jonatas tem enchido o meu coração de alegria e eu creio que da igreja também. Pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua família, como ele cria os filhos, pelo seu sistema de administrar a igreja, pela sua seriedade com 1 centavo da igreja. Ninguém aqui nesta igreja pense que um dia 1 centavo será desviado, porque não será. Eu sei a cria que Deus me deu. Alguém pode dizer amém? Então, quando Deus libera uma palavra, acabou. Deus não vai retroceder. O que tem poder é a palavra de Deus liberada. No dia de Pentecoste, Pedro levantou. Nós não sabemos se ele falou em aramaico, possivelmente sim. Mas a Bíblia diz que as 16 nações que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecoste, todos que ali estavam, 16 nações, ouviram na sua própria língua. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus produz. A palavra de Deus produziu um milagre nos ouvidos das pessoas. Ele pregou numa língua só. Cada um ouviu na sua língua. Zilda, lembra do Nabi? Lá em Anápolis, ele estava numa reunião nossa e todo mundo foi tomado por Deus. Nós começamos a falar a língua e nós pregamos o evangelho para ele. Ele era um muçulmano que estava na reunião. Ele era, me parece, do Líbano. E quando nós terminamos, ele estava chorando, entregando a vida para Jesus, porque diz que eu preguei o evangelho para ele, expliquei o evangelho para ele de A a Z. Eu falei, eu?
Olha o que o senhor está falando. O senhor falou na minha língua. O milagre foi no ouvido dele. É crente até hoje e muito crente. É o poder da palavra, tanto a palavra de Deus como a sua palavra também. Quando você libera uma palavra e você está ungido, algo tremendo vai acontecer. Eu me lembro que uma equipe uma vez saiu para as ruas no dia do carnaval e foi lá para Maurílio, não sei se você estava, Ricardo Paranhos. Nós tínhamos uma equipe e eles foram, fizeram um trabalho. No outro dia chegou um homem aqui querendo falar comigo e eu não sabia quem era, mas recebi. Ele disse, que uma equipe do senhor estava dançando, distribuindo folheto, e alguém entrou na minha loja e me disse uma frase e eu não consigo esquecer, e eu procurei até achar a igreja, essa igreja aqui. Eu disse, o que é que ela falou para o senhor? Essa moça disse para mim que ele, Jesus, morreu para que eu tivesse vida e esse negócio não sai de dentro de mim. E eu quero saber mais. E veio converter aqui por causa de uma palavra ungida, liberada. A tua palavra também tem poder, por isso a Bíblia diz, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não é você. O poder é dele. Mas que poder é esse? Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim. Na mesma hora começou a fazer milagres, coisas grandíssimas, aqui e ali, acolá, curando os enfermos, multiplicando pães, ressuscitando mortos, porque o poder de Deus entrou nele. Aqui no livro de Atos, capítulo 4, verso 33, você vai repetir após mim para gravar este versículo. Atos 4, 33. Leia diga após mim. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. E em todos eles havia abundante graça. Veja bem, repita, grande poder, abundante graça. Repita, grande poder, abundante graça. A palavra grande, no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego, é megas. Diga, megas. Megas. É uma palavra usada hoje no mundo secular. O poder de uma bomba atômica é medido em megaton. Megaton. 1 megaton, a força explosiva de 1 megaton é equivalente a 1 milhão de toneladas de dinamite. 1 milhão de toneladas de dinamite. 1 megaton. Em 1945, na cidade de Hiroshima, foi derramada uma bomba de meio megaton. Em 1 segundo, morreram 70 mil pessoas. E em 24 horas já tinham morrido mais de 100 outros mil elementos por causa do calor, da força explosiva de 1/5 de megaton. Os Estados Unidos hoje têm bombas de 50 megatons, que é capaz de afundar, acabar com um estado quase inteiro, como o nosso de Goiás. Então, ondas quentes de milhares de graus destruíram tudo. E aquela era uma bombinha, era um traque apenas. Então, este texto aqui, se nós colocássemos na dimensão científica, ficaria mais ou menos assim, com 1 milhão de toneladas de dinamite, ou com 1 milhão de toneladas de poder, os apóstolos falavam da ressurreição. Vejam que é um poder muito grande que está disponível para a igreja. E com 1 milhão de toneladas e 1 milhão de toneladas de graça estava sobre eles.
Eu queria perguntar nesta noite se você tem interesse neste poder. Aqui, tem alguém? Porque daqui para frente nós vamos começar a experimentar muito poder. É um poder controlado. Um recebe mais, outro menos, depende da sua maturidade cristã. O Evangelho nasceu e floresceu no lugar mais improvável do mundo, Jerusalém. É ali que mataram Jesus, Jesus foi crucificado, havia um ódio mortal contra os discípulos, mas ali o Evangelho floresceu, chegou a mais de 100.000 pessoas em Jerusalém e na região em poucos anos, por causa deste poder que era liberado todo dia, toda hora, em todo lugar. Não há não há autoridade, não há força no mundo para se contrapor ao poder de Deus. Diga para alguém aí, você precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso, que faz coisas incríveis. Olha aqui para mim. O poder de Deus faz um corpo que já está apodrecido há 4 dias se recompor por causa de uma palavra: Lázaro, vem para fora. Houve uma metamorfose, uma coisa incrível no corpo de Lázaro. Acho que ele saiu do túmulo até perfumado. Porque tinha apodrecido completamente. É um poder que dá vida, tira vida. Eu fico imaginando quando Deus disse para Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, um bordão. Jogue no chão. Moisés jogou no chão, virou uma serpente. Mas como, meus irmãos? Alguém podia me explicar como que aquele pedaço de pau adquiriu vida? É porque esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso. É o teu Deus. Você precisa confiar nesse Deus. E Deus diz: pega pelo rabo. Que Moisés já estava com medo. Eu acho que aquela cobra olhou para Moisés e disse: papai, papai. Moisés assustou, pegou ela pelo rabo, virou um pau de novo. Mas que Deus é esse, Paulo? Que Deus é esse que pode criar vida, destruir a vida como quer? É o Espírito Santo deste Deus que habita no teu espírito. E o maior poder do mundo para mim é o poder de orar, perdoar e abençoar um inimigo, alguém que te feriu, alguém que mentiu contra você, alguém que te roubou. Agora você abençoa e perdoa. Só o poder de Deus pode fazer isso, irmãos. Os incrédulos não vão entender isso nunca. Eles acham que você não tem sangue nas veias. Como que pode uma coisa dessa? Mas eles não vão entender nunca, porque só o poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora. E Deus faz isso conosco. É o Deus que pode nos transportar. Eu li aquela palavra, aquele trecho de Filipe, quando ele foi arrebatado para pregar para aquele oficial da Etiópia. Eu ficava encabulado com aquilo. Houve um transporte. Ele só levou um susto, ele estava correndo ao lado da carruagem. E aquilo me impressionava muito. Uma vez eu estava em Anápolis, no início do meu ministério. E eu tinha que vir embora naquele dia, já era quase meia-noite. Eu não tinha forças, não tinha condições. Eu confesso para os irmãos, quando eu peguei no volante, eu chorei, porque eu disse: Deus, eu não dou conta de dirigir. O que eu vou contar aqui, eu estou contando diante de Deus, hein? Eu levei um solavanco. E quando eu me assustei, eu morava aqui na Fama,
meu carro estava virando a rua aqui e já estava virando para o lado da minha casa. Eu falei, mas e a viagem? Cadê a viagem? Algo glorioso aconteceu. Só que Deus me transportou com um carro e tudo. No caso de Filipe foi só ele. No meu caso foi o carro, tudo. Quando eu vi, eu estava virando o carro, chegando diante do portão. Eu fiquei muito tempo com a cabeça do volante, chorava como uma criança, porque eu pensava, não é possível que isso ainda pode acontecer hoje. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer estas coisas. Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? Ele quer agir na sua vida. Você precisa dar abertura. Pare com este evangelho superficial, barato, que não acontece nada. Comece a ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Apaixone-se por Deus, porque Ele tem coisas tremendas para fazer na tua vida e Ele quer fazer. Todo domingo vou na igreja, está muito bom. Eu gosto, amo aquele louvor. Eu gosto de ver aqueles meninos cantando. Não. Começa a buscar a Deus todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Então, se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, hoje aqui, eu quero que você pense numa coisa complicada, pense numa coisa difícil, que não está acontecendo na tua vida, e bota a tua fé em Deus, porque eu vou fazer uma oração e você vai ver Deus Todo-Poderoso agindo na tua vida. Você crê? Ou está com essa cara de desconfiado ainda? Não quer que você crê em mim, não. Quer que você crê nele. Vire para uma pessoa aí, por favor. Digo, seu Deus não é um deusinho qualquer, limitado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga para essa pessoa, o seu Deus administra o universo. Algo incrível vai acontecer na tua vida. Se você acreditar, amém. Ele é o Deus que transforma um leão em cordeiro, como aconteceu com Saulo de Tarso. Vou repetir, é o único Deus que pode transformar um leão num cordeiro. Saulo de Tarso era matador. Prendia os crentes, forçava as mulheres. Naquela época, os soldados romanos, às vezes, arrancavam a criança da barriga da mulher grávida na espada. E segurava assim e matava a criança. Paulo era mau. Saulo era mau. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, que faz desses leões verdadeiros cordeirinhos. Ele é o Deus que faz uma prostituta virar uma evangelista de primeira classe em uma semana, como aconteceu com a mulher de Samaria. A mulher já começou a evangelizar e a ganhar almas. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Pare de ser apenas religioso. Coloque-se nas mãos de Deus, porque chegou para esta casa, para a nossa vida, um tempo de tremenda frutificação. E Deus vai usar grandes milagres, coisas gloriosas, para atrair almas para o reino de Deus. Ele vai usar a tua vida, a tua vida, a tua. E Deus não exclui ninguém. E o Deus Todo-Poderoso está hoje, aqui e agora. Você já pensou em alguma coisa complicada? Fique de pé, pense em algo, coloque na presença de Deus, eu vou orar. O Deus Todo-Poderoso quer agir na tua vida, tenha fé. Tenha fé. Não seja teórico. Se você for embora, mas não for embora com o propósito de ler a palavra todo dia e de orar todo dia. Olha aqui para mim. Ler a palavra não é 5 minutinhos não. Gaste tempo com Deus. E ore, ajoelhe, e ore, e adore a Deus. Porque coisa
tremendo Ele vai fazer na tua vida. Amém? Você crê? Levante sua mão, acene para Ele, fale com Ele. Coloque aí o teu problema agora, diante dEle. Coloque o teu problema diante dEle. Aleluia. Aleluia. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Nem que seja baixinho, mas começa a falar com Deus. Começa a falar. Tudo acontece é porque você crê. Você crê na palavra dEle. Se a palavra de Deus diz, Ele é capaz de virar o mundo às avessas, mas a palavra vai se cumprir na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou colocando hoje cada vida que vem neste culto, cada um que veio aqui com firme propósito de te adorar, que neste momento o teu Espírito Santo esteja se movendo e que o teu anjo esteja colhendo agora as orações que cada um está fazendo. Para ti, Pai, não há impossíveis, não há impossibilidades. Agora eu te peço, em nome de Jesus, recolha essas orações, e leve para diante do teu trono e autoriza a tua bênção para todos. Que cada um fique maravilhado de ver a tua fidelidade, porque a tua palavra é a palavra de um Deus que não pode mentir, e que a tua palavra possa gerar aquilo que cada um está pedindo, está clamando. Deus Todo-Poderoso, começa a se manifestar na vida de cada um aqui nesta noite. Ó Deus, que o pedido de todos chegue no teu altar. Que o pedido de todos chegue no teu altar e que algo glorioso possa acontecer. É para a glória do teu nome. Nós queremos ouvir o testemunho das coisas maravilhosas que o teu Espírito realizou aqui nesta noite. Eu quero que você diga amém, com convicção. Diga algo. Por favor, não fique disperso. Algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Eu creio num Deus Todo-Poderoso, fiel e que me ama. Aplauda ao Senhor. Aleluia.